Olá! Nós estamos aqui então para falar um pouco mais sobre a diferença de algumas classes gramaticais, palavras que se apresentam da mesma forma, mas que no final das contas vão representar classes gramaticais diferentes. E aí o seu uso vai ser diferente, a forma de flexionar vai ser diferente. O adjetivo e o advérbio não representam a mesma classe, portanto, têm formas diferentes de serem aplicados. Há uma confusão entre os dois, e essa confusão ela é conteúdo para a prova de concurso, para a prova de vestibular, para a prova do Enem, até mesmo o Enem, perguntando se nós temos uma noção sobre essa diferença. É importante saber a diferença entre o que é um adjetivo e o que é um advérbio. Afinal, o que caracteriza um adjetivo? Um adjetivo é aquela palavra que realmente faz isso, ele vai caracterizar um substantivo, ele acompanha um substantivo, ele acaba sendo um satélite do substantivo, por isso que ele vai estar sempre concordando com o substantivo. Uma frase do tipo, os livros indispensáveis, os lugares inóspitos, essas palavrinhas indispensáveis e inóspitos, elas estão concordando. Indispensáveis com livros, inóspitos com os lugares, por quê? Porque é uma característica desse substantivo. E é essa a característica do adjetivo, caracterizar um substantivo, acompanhar. Para provas, para vestibulares, é melhor pensar dessa forma. Está ali para acompanhar e concordar com ele. Mais do que simplesmente caracterizar, está acompanhando. Né? Uma outra frase que nós podemos acompanhar aí para verificar mais um pouquinho isso, seria, as questões complicadas estão no livro. Então, nós temos questões que têm uma característica de ser complicadas, elas são complicadas. O advérbio não é essa palavra que, na verdade, vai caracterizar um substantivo. O advérbio, ele vai modificar outras classes gramaticais. Ele vai modificar o verbo, por isso que o nome dele é advérbio. Vérbio, em latim, é verbo. Ad é junto. Então ele nasceu para modificar o advérbio. Mas aí foi estendido, ele consegue modificar também outras classes gramaticais, como o adjetivo, como o próprio advérbio, ele vai fazer essa modificação. Então nós temos frases do tipo, acordei cedo. Foi só acordar que eu acordei. Só tem ação de acordar? Não, foi ação de acordar cedo, um advérbio de tempo. Acordei muito cedo. E aí não foi só o fato de acordar cedo, eu quero intensificar que foi muito cedo, eu utilizo um advérbio de intensidade. E o dia está muito nublado. Só nublado? Não está pouco nublado, não está meio nublado, está muito nublado. Eu vou intensificar esse adjetivo também. Então essas diferenças que eu falei do adjetivo se dirigir só ao substantivo e o advérbio se dirigir ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, faz que nós pensemos da seguinte forma. Olha, o adjetivo é um satélite do substantivo, porque o que o substantivo faz, o adjetivo faz. Já o advérbio é satélite de outras classes gramaticais, que nós não precisamos pensar exatamente nas classes gramaticais. Vai ser o verbo, vai ser o adjetivo, vai ser outro verbo, mas eu não preciso decorar quais são as classes gramaticais. Basta verificar que aquela palavra se dirige a uma outra e eu entendo que ela não é um substantivo. Isso vai me ajudar. Então, eu poderia ter frases como essa aqui, ó. Esta questão está meio complicada. Esse meio está se dirigindo a complicada e adjetivo? Então, esse meio tem que ser um advérbio. E ele é invariável. Essa é uma forma distintiva do adjetivo. O advérbio não pode variar. Vai ficar no gênero masculino e no singular. Não posso dizer que essa questão está meia complicada. Aí eu vou transgredir a norma. A norma diz que o advérbio tem de ficar invariável para perceber que ele está se dirigindo a um adjetivo. Quando a palavra não varia, eu vou pensar, não tem como fazer uma variação desse meio, então é um advérbio. Mas eu consigo perceber porque está se dirigindo ao complicado. Não é muito complicada, é meio complicada. Mas se eu disser uma frase assim, ó, ele arrumou meia parede. Ele arrumou metade da parede. Esse meia flexionou porque vai concordar com parede. Eu não posso dizer ele arrumou meio parede. Todo mundo sabe que essa frase é agramatical. Nenhum brasileiro nenhum falante de língua portuguesa vai dizer ele arrumou meio parede. Então esse meia está se dirigindo à parede, parede é um substantivo. Quem se dirige ao substantivo? Quem é o satélite do substantivo? Nós já sabemos, é o adjetivo. Portanto, essa é uma grande diferença. Quem se dirige a quem? Advérbio se dirige a outras classes gramaticais. O adjetivo só pode se dirigir ao substantivo. E aí,
às vezes dá muita confusão, porque ele se apresenta com a mesma forma, com a mesma palavrinha. Essa frase, ele bebe pouco vinho, ele bebe pouco vinho. Eu posso pensar que esse pouco se dirige ao bebe, daí eu vou pensar que ele é um advérbio. Eu posso pensar que esse pouco se dirige ao vinho, eu vou pensar que daí ele é um adjetivo. Eu fico confuso. Na outra frase, a frase de baixo, ele bebe pouco, pouco só pode se dirigir ao verbo bebe, então ele é um advérbio, esse pouco. Mas nessa primeira frase, ele bebe pouco vinho, é o modo como ele bebe, como na frase de baixo, ou é a quantidade de vinho que ele bebe? Eu tenho que perceber se é adjetivo ou advérbio, pensando dessa forma, a quem está se dirigindo a palavra pouco? E nós percebemos que é para a palavra vinho. Se eu trocar a palavra vinho por um outro substantivo, água, eu vou ter ele bebe pouca água, então o pouco variou. Se pouco varia, então pouco tem que ser adjetivo. Por isso, nessa frase, ele bebe pouco vinho, esse pouco é um adjetivo, porque faz referência à quantidade de vinho que se bebe. E ainda, eu posso pegar umas palavras que parecem adjetivos ou advérbios e colocar um artigo na frente. Observe essa frase. Observe essa frase, né? Ele está no meio do caminho. O que isso significa? Que eu coloquei um artigo o na frente, porque no é em mais o. Então esse meio não é nem adjetivo, não é nem advérbio, como ele tem um artigo na frente, ele está substantivado. O meio do caminho. E isso é um substantivo. Não esqueça, essas dicas da diferença entre o adjetivo e o advérbio, elas são imprescindíveis para quem vai fazer vestibulares, para quem vai fazer o Enem, até mesmo vai fazer concursos públicos. Essa é uma pergunta típica. Espero que tenha contribuído com o teu conhecimento e que a partir de agora você possa realmente prestar mais atenção nas diferenças das classes gramaticais, principalmente essas duas. Até a próxima!